Bom dia, então, pessoal. Adson, Thiago, Ingrid, Maria Vitória, Yasmin e Lucas. Sejam bem-vindos à nossa aula sobre os processos administrativos, parte 3. Hoje eu devo finalizar aqui essa, esse contexto histórico aí que explica a evolução do processo administrativo ao longo do tempo. Lembrando que amanhã não tem aula síncrona, tá? Que é o tempo que eu disponibilizo para os grupos finalizarem o envio da atividade. Tem dois grupos que já postaram. Então, como eu sei que vocês têm, né, outras aulas, outras disciplinas, a aula de manhã fica reservado para aqueles grupos que não conseguiram se reunir ainda, se reunir para fazer. Tá? A atividade vence amanhã, então não pode esquecer. Eu vou tentar fazer o possível para corrigir e postar nota até o domingo, tá? Sem falta. E a aula de hoje ela vai ser um pouco mais rápida, assim, mas eu vou passar os pontos com mais dinamismo, porque o que a gente, tratando somente aquilo que a gente de fato precisa para esse momento da disciplina, tá? Então, na aula anterior a gente falou sobre a administração científica, o modelo científico do Taylor, que era um modelo voltado no estudo dos tempos e movimentos, nos primeiros registros científicos da administração, em que ele focava muito na tarefa, na eficiência da tarefa, para que as pessoas rendessem tal como uma máquina e com isso elas fossem mais produtivas, tá? Já o modelo do Fayol também era um modelo que voltava para a eficiência, porém mais voltado na estrutura, no rearranjo, em quem manda, quem obedece, definição de tarefa, de ambiente, hierarquia, liderança, aquela coisa toda. E esses dois primeiros modelos, eles apresentavam muitas falhas, porque eles não davam resposta para outros questionamentos que a área da administração fazia. Esses dois modelos, principalmente, não levavam em consideração outros aspectos da organização, tal como o comportamento pessoal, individual e as relações interpessoais, ou seja, aquilo que às vezes não era visto e não era formalizado ali dentro da organização. Tá? E aí, geralmente, uma nova teoria surge justamente para dar resposta para algo que não foi respondido nas teorias anteriores. Tá? Então, até aqui, né, até antes das relações humanas, que é o que a gente vai ver agora, os estudos da administração, eles se focavam basicamente nas normas, nos regulamentos, na forma produtiva, na estrutura, no método, eficiência, parará, mas nenhum deles focou na questão do comportamento. Tá? E esse comportamento, ele é definido, a área de comportamento da administração, ela é definida como uma área de aplicação prática que procura compreender os conhecimentos e comportamento humano no ambiente social, seja onde ele vive, onde ele trabalha, para aprimorar o desempenho organizacional. Ou seja, essa teoria do comportamento organizacional, ela me diz que quanto mais eu conhecer aquela pessoa, quanto mais eu conhecer, saber sobre ela, o comportamento dela, mais eu vou dizer se ela está adequada ou não para aquele cargo. E se não for adequado, eu vou tentar adaptar o cargo a ela ou ela em outro cargo, em outra função. Tá? Esse conceito ele derivou da teoria das relações humanas e uma das essências da teoria das relações humanas é a questão do recrutamento e seleção de pessoas, que é preencher a vaga com a pessoa certa, a vaga certa com a pessoa certa. Né? E esse comportamento ele leva em conta duas questões. Primeiro é a parte individual, ou seja, ele leva como premissa, ele aceita como regra que cada pessoa tem uma característica única, né? Cada pessoa tem algo que o torna único, ainda que sejam pessoas gêmeas, por exemplo, tá? E por essa especificidade de cada um, acaba levando a diferenças
e esse comportamento respeita a diferença entre essas pessoas, tá? Religião, comportamento, o que gosta, o que não gosta. Então, esse ponto da individualidade, a teoria do comportamento destaca. E o segundo ponto é a relação do comportamento coletivo das pessoas. Então, como que as pessoas agem entre grupos, dentro do ambiente da organização, no contexto da sociedade. Então, é isso que ele procura estudar, tá? Eu acredito que vocês conheçam algumas pessoas que, por exemplo, tem dia que está super alegre, de boa, tem dia que não dá nem bom dia, né? Então, a teoria das relações humanas, né, o comportamento organizacional, na verdade, ele busca explicar e busca fazer com que aquela pessoa não tenha que dar bom dia para todo mundo, mas que os outros entendam que geralmente dia que ela não dá bom dia é porque ela está passando por algum problema pessoal, é porque ela precisa de algum tipo de atenção, tá? Nesse método, nesse modelo, ele enxerga as pessoas como indivíduo, né? Então ele não vê como máquina, diferente de outras teorias, tá? E procura enxergar justamente aquilo que o torna singular, aquilo que caracteriza esse indivíduo, né? Os seus interesses, os seus sentimentos, as suas motivações e atitudes, tá? Diferente da teoria científica e clássica, que estava pouco se lixando para o comportamento, o interesse, a motivação das pessoas. Tá? E como sistema social, né, ele observa a formação e a dinâmica dos grupos informais. Então, é que vocês ainda não estão tendo, né? A gente não está tendo aula presencial. Mas muito provavelmente, quando voltar presencial, pode ser que esses grupos que foram criados agora nesse modelo remoto, no modelo presencial seja outro, tá? Pode ser que mantenha, pode ser que mude, né? Claro. Mas, na época que eu fazia o mestrado lá em Rondônia, eu cheguei lá em Rondônia para fazer esse mestrado, eu não conhecia ninguém. Ninguém, não conhecia a cidade, não conhecia ninguém. E aí lá eu fui fazendo amizade com um aluno que era namorado da secretária do programa, e essa pessoa me deu uma força ali no início. Depois que as aulas começaram, eu fui fazendo amizade com outras pessoas, e aí eu tinha lá o grupo que eu fazia as atividades da disciplina A, grupo que eu fazia atividade da disciplina B, os grupos que me ajudavam na logística de levar e trazer da Universidade Federal de Rondônia, porque ela fica 22, 25 quilômetros do centro da cidade de Porto Velho. Então, eu tinha o grupo da logística, eu tinha o grupo vamos chamar assim, do bar, né, que é o que a gente saía para almoçar, para jantar, para tomar uma cerveja ali depois da aula. E aí o grupo da logística que me levava para o aeroporto, levava para o hotel, né? Então, eram grupos informais, porém, cada grupo tinha o seu ponto positivo e negativo, e aí a gente ia se ajustando dentro desses grupos. Tá? Na organização, a mesma coisa. Você pode ter aquele grupo formal de trabalho, o pessoal que trabalha no setor de produção, por exemplo, mas que joga futebol com o pessoal do setor de compras, com o pessoal do setor de RH, com o pessoal do setor de marketing, tá? E esse jogar futebol é o que seriam os grupos informais, é aquilo que faz as pessoas se relacionarem, não porque tem um papel obrigando elas a se relacionar. É aquilo que é natural, tá? E nessa dinâmica dos grupos informais, você costuma estudar os conflitos, os tipos de interesse, os tipos de processo. Então, ele serve para que você, de fato, enxergue, né? Se você tem um grupo bom, harmonioso, funcionando de maneira informal, é muito provável que esse grupo, se ele for formalizado, ele passe a trabalhar bem também, tá? Então, por isso que você tinha essa necessidade de enxergar esse contexto dos grupos informais, né? E essa teoria, ela enxerga do comportamento organizacional, ela enxerga, ela usa uma metáfora, né, de comparar o sistema social a um iceberg. Então, ele compara
né, um iceberg, ele tem duas partes, né? A parte que a gente enxerga que é visível, né? Que é a parte de cima, e a parte de baixo, que está abaixo da linha da água, que é a parte invisível, que é o que caracteriza como o sistema social. É aquilo que nem sempre a gente consegue enxergar, né? E ela trata o sistema social justamente como a parte submersa desse iceberg, porque você às vezes não consegue enxergar, né? Por exemplo, eu não sei se algum grupo aí acabou reunindo presencialmente, né? Se reuniu presencialmente, assim, não é que quebrou a regra, mas eu não consigo acompanhar. E às vezes eu não tenho como impedir. Se vocês criarem um grupo do WhatsApp e combinar de reunir presencial, como é que eu vou saber que isso vai estar acontecendo ou não? A não ser que alguém me contar, né? Ou eu acabar visitando a casa de alguém, de um aluno de surpresa, para descobrir. Fora isso, não tem como descobrir, tá? Então, por que que se estuda essa questão do que é visível do que não é visível? Tá? Justamente porque você precisa compreender o que está acontecendo no contexto para saber tomar as melhores decisões. Então, esse foco do comportamento não nasceu com a era industrial. Ele não nasceu com a administração científica ou a clássica. Tá? Ele até veio com raízes muito mais antigas, que se encontrava lá no humanismo, que era uma corrente de pensamento que envolvia alguns movimentos diferentes. Tá? O humanismo foi um nome de um movimento literário, filosófico, que nasceu lá na Itália, na segunda metade do século XIV. Tá? Ele tinha como fundamento a natureza humana, os limites e o interesse do ser humano. Então, ele era um estudo que era voltado assim, para a concepção natural do homem, que dizia que o homem, no caso o ser humano, era a medida das coisas. Tá? Ele começou com Protágoras, lá no século XV, e dizia que a medida de cada pessoa era relativa. Né? Então, por exemplo, cada pessoa tinha um jeito diferente de pensar e agir. Isso é o que ele caracterizou depois como individualidade, e é o que esse humanismo tratava. Cada um com o seu jeito. Porque nessa época, a sociedade, como ocorre até hoje, a sociedade impõe, às vezes, padrões do que ela considera normal ou anormal, né? E o que o humanismo combatia era justamente o aspecto para retirar a questão de normal e anormal, né? Se eu perguntar para vocês o que é uma pessoa normal, a gente não vai chegar num consenso aqui, tá? Então, até porque às vezes você olha assim, né, você tem um conceito um inicial do que seria normal, de repente você conhecendo outras pessoas, por mais que ela tenha hábitos esquisitos, vamos chamar assim, ela não deixa de ser anormal, tá? Anormal seria uma pessoa que voasse, anormal seria uma pessoa que trocasse de cor com muita facilidade, né? Ah, que conseguisse se teletransportar, isso é anormal. O resto, né, encaixa tudo como normal. Perdão. E esse comportamento, a teoria comportamental, na verdade, ela veio por uma evolução. Né, ela começou lá no século XIV, porém ela teve um fator evolutivo ao longo do tempo, passando aí pelo movimento do bem-estar dos trabalhadores, com base nos sindicatos, na doutrina social que a Igreja Católica tinha imposto na época, em que, por mais que o trabalhador fosse bem remunerado, né, a teoria científica e clássica forçava ele, muito esse trabalhador, a trabalhar. A opção dele de trabalhar menos e ganhar menos dinheiro não era bem aceita por essa teoria, porque eles falavam assim, não, eu não quero uma pessoa trabalhando 12 horas, eu quero uma pessoa trabalhando 16. Por mais que ele queira ganhar menos e trabalhar menos, mas eu quero alguém que trabalhe mais. Né? Então ia lá e cortava o pobre do coitado. Tá? Depois se evoluiu um pouquinho mais para o fator humano, com foco no papel dos gerentes, que os gerentes procuravam
melhores atitudes dos trabalhadores, né, em relação aos incentivos, buscava cooperação, buscava focar nos grupos informais, tá? Um pouquinho, isso aqui por volta de um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, começou a se estudar a psicologia industrial, voltada a fatores psicológicos e a relação com a produção, a questão do treinamento, né, que ainda que a pessoa não fosse tão boa, se ela fosse treinada, ela poderia se tornar tão boa, e os testes para seleção, recrutamento e seleção de pessoal para começar a colocar a pessoa certa no local certo. Depois, isso aqui já nos anos de 80, 90, nos anos 2000, começou-se a se estudar melhor a dinâmica de grupo e relação de liderança. Então, começou-se a perceber que determinadas pessoas rendiam mais trabalhando com outras pessoas e não necessariamente trocando a tarefa ou o que ela tinha que fazer. E aí sim, a Escola das Relações Humanas, que agrupou todos esses movimentos, buscando um estudo, fazendo os estudos do efeito do comportamento coletivo sobre o individual e o impacto da administração, no caso gestão, sobre o desempenho aí dos colaboradores. Tá? Então, eu vou só avançar aqui um pouquinho, né, para a gente não perder muito nisso, né? Nessa época do movimento do bem-estar dos trabalhadores, ela ganhou força durante a Revolução Industrial, né, justamente porque os trabalhadores eram altamente explorados, eles eram altamente cobrados, muitos morriam dentro das fábricas por exaustão, por falta de EPI, falta de segurança nas máquinas, né, muita improvisação ali de serviço, e como na época industrial, o homem era tratado como uma máquina, então uma máquina quando quebra, você vai lá, conserta ou substitui. E esse movimento não queria isso, queria que os trabalhadores não fossem substituídos simplesmente por terem morrido ou se acidentado. Tá? A abordagem humanística, né, que recuperou aquilo lá do Protágoras, ele começou a ter um movimento, um corpo a partir da década de 1930, tá? E buscava duas coisas, adaptação do trabalhador ao trabalho e adaptação do trabalho ao trabalhador. Então, você começava a colocar o trabalhador naquilo que ele rendia adequadamente, não altamente eficiente para não matar ele, e começou a se desenvolver melhores ferramentas, métodos mais seguros, métodos mais eficientes voltado ao trabalhador, e não só ao procedimento produtivo. Tá? E aí, com isso, a ideia era melhorar o trabalho e tornar ele mais humanizado para que pudesse ter menos substituições, para que pudesse ter mais qualidade de vida. Acho que esse que era o resumo ali da busca dessa questão do trabalho mais humanizado. Tá? E os temas de estudo, né, nessa época era de motivação, incentivo, liderança, boa comunicação, relações interpessoais e sociais dentro da organização. Então, a psicologia industrial, ela contribuiu para demonstrar a parcialidade dos princípios de administração adotados pela teoria clássica. Tá? Então, com isso, tá, foi surgindo, né, foi tendo... Ana Carolina colocou aqui, bom dia. Bom dia. Então, com isso, foi se tratando alguns pontos. E aí, como você tinha várias pontas, vários estudos, várias ideias, essas ideias foram agrupadas nas escolas das relações humanas, que foi o que, de fato, chancelou, tornou científico esses poucos estudos esparramados ali sobre o comportamento organizacional. Tá? E o experimento de Hawthorne, a experiência de Hawthorne, que eu vou postar um videozinho depois também lá no Cigarro, contando essa história, ele foi um movimento que revelou a importância do grupo sobre o desempenho dos indivíduos. Tá? O experimento foi realizado entre 1927 e 1933 por Elton Mayo, que era um professor de Harvard, e esse experimento ele fez nascer a chamada Escola das Relações Humanas, porque ele provou, em várias fases, em várias etapas,
que os fatores mais importantes para o desempenho individual estão relacionados com os colegas e com os administradores, os gestores. Tá? Então, você tem muita coisa que fala sobre esses estudos. Tá? A Western Electric, que foi a fábrica onde ele fez o experimento, né, que hoje é a GE, né, a General Electric, ela fabricava, né, componentes eletrônicos para a época, e ela desenvolvia uma política de pessoal que valorizava o bem-estar dos operários, tá? Mantendo o salário satisfatório, boas condições de trabalho. E nessa época havia um departamento de montagem de relés de telefone, cujas moças, as montadoras, executavam tarefas simples e repetitivas que dependiam da sua rapidez. E a empresa ela não estava interessada em aumentar a produção, mas em conhecer melhor os seus empregados. Então foi feito várias fases e a cada fase que se fazia buscava obter algumas respostas, ou confirmar ou refutar alguma das teorias. Tá? Então a primeira fase foi a de conhecer, de observar o efeito da iluminação sobre o rendimento dos operários. Porque assim, lá na administração científica, dizia-se que o ambiente propício, um ambiente adequado de trabalho, poderia favorecer o aumento da produção. Em outras palavras, quanto mais confortável, quanto mais propício fosse o ambiente de trabalho, mais esse colaborador poderia produzir. Essa era a hipótese inicial. Tá? Aí ele falou assim, o Elton Maia falou, vou testar essa teoria. Pegou 2 grupos de operário que faziam o mesmo trabalho, nas mesmas condições, tá? Só que um grupo trabalharia sobre uma intensidade de luz variável, mais claro, mais escuro, ia trocando ali ao longo do dia, enquanto o outro grupo trabalhava com intensidade constante, a luz era constante. E aí, os observadores não encontraram uma relação direta entre essas duas variáveis, tá? E aí, só que eles viram que tinha um grupo que produzia mais do que outro, mas não necessariamente pela iluminação, tá? E aí eles constataram que tinham outras variáveis que eram difíceis de ser isoladas, e aí uma delas era a descoberta do fator psicológico, que os operários ou as operárias reagiam a essa experiência de acordo com as suas ideias, de acordo com que eles ou elas, né, julgavam na obrigação de produzir, mas quando a intensidade de iluminação aumentava. E aí, né, quando a iluminação diminuía, eles tendiam a produzir menos, mas por um julgamento pessoal, não necessariamente pela luz mais forte ou mais fraca. Tá? E aí esse fato foi comprovado, trocando-se as lâmpadas por outras da mesma potência, fazendo crer aos operários que a intensidade variava. Então, havia um nível de rendimento proporcional à intensidade de luz, sobre a qual os operários supunham trabalhar. E nessa primeira fase, comprovou-se a preponderância do fator psicológico sobre o fator fisiológico. Então, ele chegou à primeira conclusão, que a eficiência dos operários é afetada por condições psicológicas. Algo fazia eles produzir mais, algo fazia eles produzir menos. E a intensidade da luz indiretamente fazia isso neles. Tá? Mas como assim, professor? Né? Eles achavam que quando a luz estava diminuindo, era meio que para hibernar, para eles diminuírem a produção. Mas ninguém falou que era para eles fazerem isso. Simplesmente falou assim, produz aí. Né? Nem falou que ia mexer em luz ou em temperatura, só falou, produz aí. E naturalmente, psicologicamente, eles reagiam a isso sem perceber. Tá? E aí eles anotaram, depois dessa fase, alguns pontos dessa pesquisa. E aí, as operárias disseram que elas gostavam de trabalhar nessas salas de prova, porque era mais divertido, a supervisão era mais branda, né, do contrário da sala de montagem. Elas tinham liberdade para trabalhar e tinham menor ansiedade no trabalho. Havia um ambiente mais amistoso. Não havia aquele temor do supervisor, né, porque ele não cobrava, ele orientava. E aí acabou tendo uma melhor relação interpessoal, um maior desenvolvimento social do grupo, e as mulheres acabaram fazendo amizade entre si, tornando uma equipe mais integrada.
E aí esse grupo acabou alinhando objetivos comuns também, como aumentar o ritmo de produção, embora fosse solicitado a elas que trabalhassem normalmente, né? Mas como elas criaram um ambiente agradável, tá? Elas meio que formaram uma equipe e passaram a trabalhar com uma coisa que a gente chama de trabalhar em prol de uma causa, tá? Quando você tem uma causa ali em mente, quando você compra a ideia da empresa, quando você se sente uma parte importante da empresa, você passa a trabalhar com a causa em si. Então, aquele trabalho te gera uma satisfação, aquele trabalho, você faz aquilo não esperando o salário no final do mês, você faz aquilo porque aquilo te deixa bem, tá? Então, algumas conclusões de Maio sobre a experiência de Hawthorne, né? Que a qualidade do tratamento da gerência aos trabalhadores influencia sim o seu desempenho, tá? Mais do que as condições ali de ambiente em si, tá? O bom tratamento incentiva o trabalho de grupo e o desempenho, e esse efeito ficou conhecido como efeito de Hawthorne. A lealdade ao grupo também é fundamental. Alguns grupos fazem por consenso menos do que a organização espera, né? Só que o efeito de Hawthorne não funcionava em todos os casos. Tá? Por quê? Porque esse grupo de pessoas não necessariamente seriam sempre harmoniosos. Tá? E aí você tinha indivíduos que, no final das contas, poderiam ser mais leais ao grupo do que a empresa em si. Então, quando esse grupo era formado e a causa era a, a, a organização em si, ele funcionava bem. Mas quando esse grupo formava e acabava formando para um monte de gente revoltada, né, ou uma pessoa mais revoltada, que tinha capacidade de liderança para conduzir o restante do grupo ao pensamento dela, do indivíduo, isso era prejudicial. Né? Outro conceito também é do esforço coletivo, que a administração deveria entender o comportamento coletivo e fortalecer as relações com o grupo, e também que é de responsabilidade da administração desenvolver as bases do trabalho, promovendo sempre o autogoverno e a cooperação. Então, por esse estudo do Maio, nessa experiência que ele fez, ele também afirmava que era uma responsabilidade desenvolver essas bases para esses grupos. Então, para que eles conseguissem ter uma plataforma boa de trabalho. E aí o conceito de autoridade ele foi revisto, porque ele não deveria, os chefes diretos, né, os chefes imediatos da base, não deveria ser um controlador, mas sim um intermediário entre a administração superior e os grupos de trabalho, e ele deveria fazer o papel de incentivador, não de cobrador, tá? E aí ele reescreveu o conceito de autoridade, que esse conceito deveria se basear na cooperação e na coordenação, e não na coerção, não na força. Coagir, né? Coerção é forçar, tá? Então, mais que você deveria estar ali incentivando, empurrando, do que forçando, ameaçando, né? Oprimindo o colaborador, tá? E aí, com isso, o comportamento organizacional passou a ser visto como uma ciência, tá? E deu origem a várias ciências do comportamento, tá? Então, aqui tem um quadro, né, que trouxe várias ciências, né, que derivaram, que ajudam a estudar o comportamento e o que cada uma estuda, né? Então, por exemplo, a psicologia, o foco dela é no indivíduo, né? Ela observa muita questão de liderança, motivação, estresse, né? Os fatores psicológicos, ou seja, intrínseco ao indivíduo. E as outras teorias, a grande parte, a sociologia, a psicologia social, a antropologia, a ciência política, elas têm um foco no coletivo. Então, elas buscam compreender como que esse indivíduo, né, se comporta perante a sociedade, ou o que as atitudes da sociedade fazem com que esse indivíduo tenha de comportamento ou de atitude. Tá? Então, a organização, né, depois dessas teorias de comportamento, ela passou a ser vista como um sistema cooperativo racional,
Então, você concluiu por essas experiências que a cooperação é essencial para a organização, tá? E aí você só tem essa existência organizacional quando há pessoas capazes, dispostas e efetivas, que estão com vontade de cumprir ali as coisas. Então, é quando você tem interação, cooperação em foco em prol dos objetivos. E aí eu dou um exemplo prático aqui para vocês, tá? Eu formei os grupos, né? Foi propositadamente que eu formei os grupos. Ao longo do curso, ao longo dos estudos de vocês, do primeiro, segundo, terceiro semestre, em outras disciplinas, vocês vão formando grupos, e nos grupos acaba que um ou outro puxa à frente e outros dois, três, quatro, cinco ali vão na veia, né? Vão, faz aí que depois eu ajudo, aquela coisa toda. E geralmente no início do curso isso é muito comum de acontecer. Porque eu trabalho, porque eu não quero mesmo fazer, porque eu não sei fazer, né? E aí o grupo vai carregando uma ou duas pessoas ali nas costas por um determinado tempo, tá? Só que se esse grupo tiver sempre as mesmas pessoas fazendo e sempre as mesmas pessoas sendo carregadas, a chance desse grupo não vingar, não avançar, é muito grande, tá? E por que eu digo isso? Né? Porque quem puxa, né, quem está à frente ali carregando os outros nas costas, uma hora cansa. Poxa, só eu que faço, eu não tenho folga, eu acabo recebendo todos os trabalhos para fazer, né? Eu acabo ficando com uma alta carga de responsabilidade. E aí esses grupos depois acabam rachando, tá? Um outro fato curioso também, né? Talvez vocês vão lembrar aí da época de ensino médio de vocês. Você tem aquele seu melhor amigo, sua melhor amiga, né? Seu grupinho ali de três, de quatro, que vocês se dão muito bem. Porém, essa amizade muito linda, muito maravilhosa, ela se rompe, ela se quebra quando o professor ou professora fala assim, prova em dupla, tá? Pronto, acabou a amizade, acabou BFF, né? Best Friends Forever, acabou tudo. Vira uma guerra, porque todo mundo quer fazer ali a prova com aquela pessoa mais estudiosa, aquela pessoa que geralmente costuma ter a média de nota mais alta, que você nem é tão amigo dessa pessoa assim, mas, né, pensando instintivamente na sobrevivência, que é passar, né, ter aprovação na disciplina, você esquece o seu melhor amigo ou amiga, que às vezes é meio não tão desenvolvido intelectualmente assim, e aí parte para o mais inteligente ali, né? Então, esse instinto, né, com base nessa teoria da organização, do sistema cooperativo racional, vai dizer que por questão de sobrevivência você vai se reagrupando. Porém, se você não tiver nada a contribuir para esse grupo, se você está ali como um mero hospedeiro, né, então esse grupo não vai querer te carregar por muito tempo. A não ser que você contribua, né, com outras coisas. Por exemplo, você não ajuda a fazer o trabalho, mas você paga pizza para todo mundo no final, mas você acaba ajudando de uma outra maneira ali que não seja acadêmica, enfim, tá? Chega num determinado ponto que a cooperação ou ela acontece ou o grupo racha, tá? E essa questão de um indivíduo confiar na organização varia de pessoa para pessoa, né? Então, isso não é igual de cada um, tá? De maneira que o sistema de contribuições, de confiança de cada um na organização chega a ser um pouco instável, porque ele acaba sendo o resultado da satisfação e insatisfação obtida ou percebida pelos indivíduos. Então, tem pessoas que falam assim: eu não vou me dedicar a minha vida nessa empresa porque para ela me mandar embora daqui para ali. Para que eu vou ter amor por ela, sendo que ela vai me mandar embora de maneira descartável, tá? Então, essa cooperação ela envolve relações de confiança, tá? Que não se baseiam unicamente na relação entre as pessoas, mas depende de outras variáveis, como, por exemplo, o ambiente físico da organização, o ambiente social, os indivíduos e outras variáveis, né? Por exemplo, o status dessa empresa ali para a sociedade,
a grandiosidade dessa empresa ali para a sociedade. Tá? Então, nesse contexto, tá? O que cada um vai gerando ao longo do tempo de satisfação e insatisfação vai gerando aproximação ou distanciamento. Tá? E a organização, ela tende a influir no comportamento individual por meio de induções objetivas, como, por exemplo, incentivos materiais, como bens ou dinheiro. Então, a organização, ela procura, de certa maneira, comprar ou induzir esse colaborador a ser fiel a ela, né, incentivando com dinheiro, com benefícios, com folgas, com premiações, né, reconhecimentos e tal, criando oportunidades ali de prestígio ou poder pessoal, né, ou seja, às vezes aumentando o cargo, propiciando condições físicas convenientes ao trabalho, né, mantendo um ambiente limpo, tranquilo, agradável, fazendo com que a pessoa tenha orgulho do próprio trabalho e gerando a satisfação pessoal. Tá? Então, nesse quadro aqui, ele compara a teoria clássica, que envolve a administração científica e a administração clássica, com as relações humanas. Tá? Percebam que é quase que uma oposição entre uma e outra. Né? Então, a clássica trabalha a organização como máquina, enquanto as relações humanas trabalha como grupo de pessoas. Tá? Na clássica, enfatiza a tecnologia ou tarefa, na humana, enfatiza as pessoas. Tá? Na clássica, a autoridade é centralizada, nas relações humanas, você tem delegação de autoridade, o que caracteriza uma autoridade descentralizada. Tá? Você tira o comando dos níveis mais altos de hierarquia e passa para os níveis mais baixos. Na clássica, você tem linhas de autoridade, enquanto nas relações humanas, autonomia do empregado, entre outras, tá? Então, e a outra importante aqui também, é a confiança. Enquanto a clássica confia muito na regra e no regulamento, pouco importa a opinião das pessoas, nas relações humanas, a opinião é das pessoas. Então, na teoria das relações humanas, você aceita questionamento, você aceita melhoria, você aceita questionar a regra imposta, tá? Enquanto que na clássica isso não é aceitável. Pode ter uma regra ruim, todo mundo sabe que é ruim, mas é a regra que está vigente hoje, então deixa lá. E nas relações humanas, fala assim, não, peraí, pô, se está ruim, vamos mudar, vamos, né, se é para seguir a regra, então vamos mudar a regra, tá? E aí, todos esses pontos, né, de motivação humana, organização informal, dinâmica de grupo, liderança, as teorias sobre lideranças e comunicação, elas geraram o que a gente chama de fatores críticos à teoria das relações humanas. Tá? Então, os principais pontos que caracterizam a teoria das relações humanas, que ela é uma oposição clara à teoria clássica, tá? Ela gera, às vezes, uma visão inadequada da organização, porque, como o foco acaba sendo muito no indivíduo, né, às vezes esquece de inserir esse indivíduo ali no contexto organizacional. Tá? A teoria diz que eu tenho que pagar altos salários e promover grandes incentivos. Pô, mas a empresa está quebrada, como é que eu vou fazer isso? Tá? Então, às vezes, ela dá essa visão inadequada da organização. Ela também faz uma concepção muito romântica e ingênua do ser humano, como se todo ser humano fosse bom na sua essência, como se todo ser humano fosse lindo, maravilhoso, normal, e que o errado é a organização, então dá muito enfoque no ser humano, tá? Ela traz algumas parcialidades nas conclusõões, porque os estudos não foram feitos em comércio, eles só foram feitos na indústria, né? Então, poderia ser aplicado à prestação de serviço, a universidades, a escolas, bancos, né? E quando se restringe somente ao ambiente industrial, você não consegue aplicar a metodologia como um todo, tá? E dá ênfase muito nos grupos informais e faz um enfoque muito manipulativo. O que significa isso? Ela também acaba fazendo com que o indivíduo seja eficiente, igual a teoria clássica e a científica fazem.
A diferença é que ela procura fazer com que o indivíduo se sinta bem sendo eficiente, e não igual aos outros modelos anteriores, que faziam ele ficar bem, aliás, não interessava ele fazer, não interessava o indivíduo estar bem, interessava o indivíduo produzir, tá? E aqui ele também busca o aumento da produtividade, porém, ele busca tornar o indivíduo um super-humano super feliz, e esse indivíduo super-humano super feliz vai trabalhar mais e melhor, tá? Então, esses foram os principais pontos, né, da teoria das relações humanas, e eles contribuíram também para a teoria das necessidades humanas, tá? E que foi feito pelo Maslow, né? Ele gerou uma pirâmide de necessidade, e que ele dizia que quanto mais forte a necessidade, mais intensa é a motivação das pessoas, tá? Então, a hierarquia de Maslow, a pirâmide da hierarquia de Maslow, tinha a ideia de que as necessidades humanas eram colocadas numa hierarquia mais complexa, e que a simples divisão em dois grandes grupos, né, não era suficiente. Tá? O McClelland, ele dividia em dois grupos, e o Maslow falou, não, tem que dividir em 5 grupos. Tá? Então, o McClelland, ele dividia entre necessidades primárias, essas duas, e necessidades secundárias. Opa, deixa eu limpar aqui, peraí. Ficou errado aqui. Necessidades primárias, que seriam essas duas primeiras, e necessidades secundárias, que seriam essas outras 3 aqui, tá? O Maslow falou, não, são 5 necessidades, né? Então, ele dizia o seguinte, você tinha necessidade básica de segurança social, estima e autorrealização. Necessidade básica é alimento, abrigo, repouso, necessidade fisiológica de sexo, entre outras necessidades natural, né, dormir, né, que é coisa natural do ser humano. A segunda necessidade é as necessidades de segurança, proteção contra a ameaça à sua vida, integridade física, sobrevivência, estabilidade no emprego, segurança nas relações afetivas. No terceiro nível, as necessidades sociais, que é uma necessidade de pertencimento a um grupo, de ter amizade, de fazer interação, de ser aceito dentro de um grupo da sociedade. A quarta é necessidade de estima, ou seja, de você ter emoções positivas, de autoestima e de ser reconhecido pelas outras pessoas por aquilo que você é ou por aquilo que você faz. E a autorrealização, que é de você desenvolver e utilizar aptidões para a realização pessoal. O Maslow dizia que para você sair do nível básico e ir para o nível superior, você só alcançava um nível acima se o de baixo tivesse satisfeito. Tá? Então, satisfez necessidade básica, você precisa satisfazer a necessidade de segurança. Satisfez a necessidade de segurança, você vai satisfazer a necessidade social. Satisfeita a social e por aí vai, tá? Até que você chegue na autorrealização. E ele dizia o seguinte, mais difícil do que chegar na autorrealização é você se manter autorrealizado, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês estão no 8º semestre, já estão fechando o curso, né? Vocês vão lá para a defesa de TCC de vocês. Aí você vai e tira 10 na defesa do seu TCC, tá? A Ingrid vai e tira 10 na defesa do TCC dela. Tá super contente, né? Tem todas as outras necessidades aqui satisfeitas, então ela está autorrealizada. E sai contando para todo mundo que ela tirou 10. E aí o pessoal, oh, parabéns, tal, você tirou 10, aquela coisa toda. E essa autorrealização vai durar 1 ou 2 dias ali, tá? No terceiro dia, eu tirei 10 no meu TCC. Ah, tá bom, né? Já sei. Então isso meio que começa a voltar, você começa a ter outras necessidades de novo, né? E aí essa pirâmide ela é quase que um ciclo, tá? E que você, para chegar no nível mais alto, todos os outros inferiores precisam estar atendidos, tá? E de acordo com a teoria de Maslow, né, essas necessidades básicas, que é as duas primeiras, né, de segurança
e a própria básica em si, elas, as pessoas procuram fazê-la antes de preocupar com o nível mais elevado, né, aquilo que eu falei. Uma necessidade de uma categoria qualquer precisa ser atendida antes que a necessidade de uma categoria seguinte se manifeste, aquilo que eu falei, então precisa atender uma para passar para outra, tá? Uma vez atendida, a necessidade perde a força motivadora, a pessoa passa a ser motivada pela ordem seguinte, né? Então, quando ele alcança uma, aquilo já satisfaz ele, ele passa a se interessar pela próxima, né? Quando a gente pega a teoria lá da economia, que diz que as necessidades humanas são insaciáveis, ela se associa a esse assunto também, tá? Quanto mais elevado o nível da necessidade, mais saudável a pessoa é, então mais bem ela está consigo e tanto mentalmente quanto, às vezes, financeiramente, socialmente falando, tá? Que o comportamento irresponsável é o sintoma de privação das necessidades sociais de estima. Então, o comportamento negativo das pessoas é consequência de uma má administração. Então, o Maslow dizia isso, que as pessoas não vão ali se dispor a trabalhar se elas não tiverem realmente interessadas naquilo. E os gerentes podem trabalhar no sentido de possibilitar que as outras necessidades sejam satisfatoriamente atendidas. Tá? Então, essa teoria das necessidades de Maslow, ela reafirma isso. Ela fala também que nem todo mundo consegue chegar na autorrealização, justamente porque ela pode ter algum fator de trauma ou uma limitação psicológica, ela pode se achar inferior às outras pessoas, ela pode ser tímida, isso pode atrapalhar, tá? Então, você tem várias outras características que influenciam ali diretamente, tá? Outra teoria, daí fugindo um pouquinho, né, agora encerrando relações humanas e partindo para a teoria de sistemas, tá? É que essa teoria de sistemas, ela passou a abordar a empresa como um sistema aberto em contínua interação com o ambiente que envolve, né? Então, antigamente, a ideia que se tinha de uma empresa era um sistema fechado. Tudo que acontecia era restrito ao ambiente interno da organização, tá? O von Bertalanffy, que é um autor que estudou essa teoria dos sistemas, ele diz que a maioria dos problemas e situações de uma empresa é fruto de múltiplas causas e várias fontes de consequência. Tá? Ou seja, os acidentes de trânsito exemplificam esse ponto. Excesso de velocidade, alcoolismo, má conservação de veículo, falta de habilitação estão entre as principais causas de acidente no trânsito. Tá? Dano pessoal, material, sofrimento para a família envolvida, necessidade de cuidado e terapia é a consequência. Os problemas são mais ou menos complexos, mas não há problemas que sejam totalmente simples. Tá? Então, o que ele queria dizer com essa teoria é o seguinte, é que muitas vezes você procura estudar a relação de causa e efeito, tá? E não dá para você dizer somente, observar somente aquele acidente ou aquela situação ali em si, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Naquele semáforo que tem ali na Avenida São Luís, que é aquele cruzamento para a FAPAM, aquele bendito semáforo de quase 2 minutos de eternidade, aquele semáforo foi colocado com o propósito de melhorar o fluxo de veículo ali, porém, a própria prefeitura sabe que houve um aumento no número de incidentes ali, de acidentes. Por quê? Porque a pessoa às vezes não quer esperar o semáforo ficar fechado 2 minutos, ela vai lá e cruza o semáforo. E aí isso acaba gerando um acidente. Tá? Quem está no sentido ali dos bairros, que não está na BR, quantas e quantas vezes o sinal abre, de repente vem uma carreta lotada de velocidade que não tem condição de parar, e aí ou você põe o pé no freio, né, para não bater, ou você acha que está certo porque o sinal está verde para você e desafia Jesus, né? Então, esse tipo de situação, né, envolve o que a gente chama de enfoque sistêmico ou pensamento sistêmico, que diz que você tem que observar todas as causas e efeitos ali, porque a organização ela é um sistema aberto, ela está sujeito a várias influências ali. Então,
A ideia é colocar um semáforo para reduzir acidente. Porém, você coloca um semáforo que está aumentando o número de acidentes e acidentes fatais. As pessoas estão morrendo, né? Ora, você precisa rever o que está acontecendo. Por que está gerando o acidente, né? Ah, não, é coincidência. O acidente aumentou porque aumentou o fluxo de pessoas ali. Pode ser uma causa. Mas e se não for, né? Então, outra ideia também, outro exemplo, né? Que o enfoque da administração científica não preocupava com o desempenho da organização como um todo. Ela preocupava no desempenho do indivíduo. O conjunto de desempenho eficiente do indivíduo é que formava o desempenho organizacional, né? Só que o gerente que atacasse as questões de eficiência sem considerar a implicação de poluição, sem considerar o comportamento humano cansado, estafado, entre outras coisas, poderia negligenciar o desempenho da organização. E certamente ele estaria criando problema ao invés de resolvê-los. Então, a ideia do pensamento sistêmico é criar um negócio chamado visão holística. Tá? O que é a visão holística? A visão holística é você enxergar não só aquilo que está na sua frente, mas aquilo que está ao seu redor, inclusive atrás de você. Então, a ideia de sistema, tá, é você observar o conjunto como um todo, não as partes. Tá? O conceito de sistema é um conjunto organizado, é um conjunto de partes ou elementos que formam um todo unitário e complexo. Tá? Então, às vezes, eu posso fazer vários exames do coração, do pulmão, né, do rim, do fígado, e dizer assim, olha, seus exames estão bons. Porém, o psicológico ali está ruim, eu não estou comendo, eu estou emagrecendo porque eu não estou comendo. E isso pode ser um fator psicológico que raramente um exame físico, um exame clínico vai apontar. Né? Somente um exame mental, psicológico, psiquiátrico vai poder descobrir esse problema. Né? Então, quando você... A teoria de sistemas, ela veio um pouquinho depois das relações humanas. E ela foi uma teoria que surgiu assim, não adianta você enxergar somente aquela situação em si. Você precisa enxergar como um todo. Né? Então, não adianta você observar os problemas de trânsito, né? Por exemplo, o fato de você promover mais festas, né, de a bebida ficar mais barata, vai aumentar o índice de acidente. O fato de acidente de trânsito, né, acidente automobilístico. O fato de você, por exemplo, às vezes é uma coisa até interessante, né? A administração pública gasta dinheiro promovendo uma festa, um carnaval, né? Vamos usar um exemplo aí do carnaval. E às vezes o dinheiro que ela vai gastar com a saúde, tratando as pessoas que foram esfaqueadas no carnaval, que teve coma alcoólico no carnaval, que acaba às vezes engravidando no carnaval, né? É muito maior do que o gasto da festa do carnaval em si. Né? O impacto, às vezes, no sistema de saúde, né, na assistência social depois, é muito maior do que o gasto na festa em si. Tá? Com segurança ali, né, para manter a segurança, com polícia na rua, viatura, aquela coisa toda. Então, a teoria geral dos sistemas, tá? Ela buscava entender como que o sistema funciona, né? E é aquele cientista que eu falei, que é o Ludwig von Bertalanffy, e ele observou, mais ou menos na década de 30, que a ciência era acostumada a tratar de forma, em compartimento, em caixinhas, muitos problemas que exigiam uma abordagem mais ampla ou holística, que é o que eu comentei com vocês. Tá? Então, ele falou o seguinte, bom, para eu entender a consequência ali, ou seja, o que está sendo gerado de resultado, eu preciso dividir o sistema em três partes. As entradas, ou inputs, tá? Que são os componentes, insumos, mão de obras ali que são colocados. O processamento, que é a fase de interação, junção, transformação de insumos. E as saídas, que são os outputs ou resultados. Tá? Isso é o conceito de sistema. Todo sistema tem entrada, processamento e saída. Tá? E essa representação, esse desenho é feito através das ferramentas do pensamento sistêmico. Tá? Você tem aqui, é muito comum, se vocês buscarem teoria de sistemas, teoria básica de sistemas, vocês vão ver
que ele sempre vai ter pelo menos ali 3 caixinhas, que é da entrada, processamento e saída, tá? Entrada, processamento e saída, tá? Ou em inglês input, throughput e output, tá? E com isso, você procura entender que às vezes o problema da saída está relacionado a uma entrada, que o problema da saída está relacionado a um processamento, tá? Então, você observando esse contexto como um todo, tá? Você consegue enxergar melhor os problemas, tá? E você consegue concluir que as entradas e as saídas fazem que o sistema interaja com outros sistemas, e com isso acabe formando o ambiente, tá? Então, aqui, ó, a gente tem as entradas, o processamento e a saída. E o ambiente, né, ele influencia diretamente, tanto no processamento, tá, quanto por meio das entradas, por meio das saídas, tá? Mas como assim, professor? Como que a saída vai influenciar no ambiente? Ora, hoje está em discussão a questão de veículos a combustão e veículo elétrico, tá? Veículo elétrico, desde 1940, você já tem construção, criação de veículos elétricos, tá? Só que em 1940, 1950 foi o auge do petróleo, tá? Então, a questão é que, assim, sempre houve, como a indústria petrolífera ela é muito forte financeiramente, ela sustenta a política, ela sustenta toda uma cadeia global de consumo, você falar que não vai mais usar petróleo, que vai usar bateria, ixi, você quase quebra a cadeia. E o problema de você utilizar a bateria, né, energia renovável, é que as baterias, construção de baterias é um processo muito complicado, né? Hoje você precisa de baterias que tenham autonomia, a bateria é pesada, né? Ela não segura, ela tem uma vida útil relativamente curta, mas o ambiente, o comportamento das pessoas que estão mais preocupadas com o meio ambiente, com poluição dos veículos, com aquecimento global, o efeito estufa, está fazendo com que as pessoas procurem comprar, não aqui ainda no Brasil, né? Mas na Europa, principalmente nos Estados Unidos, estão fazendo com que as pessoas se preocupem mais em comprar um veículo elétrico que não polui tanto do que um veículo de motor a combustão. Mas e aí, professor? Então, o que esse comportamento da sociedade influencia na indústria, na empresa? A Toyota, deixa eu buscar aqui, eu não sei se a Toyota, Honda, só um pouquinho, quer ver? Toyota, produção elétricos. Então, vou buscar aqui uma notícia, quer ver? A Toyota anuncia estratégia de produção de veículos elétricos. A Toyota, ela, deixa eu pegar aqui o site, ela está com uma meta de até 2040, 2050, se eu não me engano, ela extinguir a produção de veículos a combustão, tá? Ela não quer mais produzir veículos à produção, ela quer expandir a produção de veículo elétrico, tá? Ou veículos que poluem menos, tá? Para que ela seja uma empresa mais responsável, porque a sociedade vem cobrando isso dela. A não ser que encontre, por exemplo, o veículo etanol, ele não é tão poluente assim. A falar, o etanol é um veículo a combustão e não é tão poluente, tá? A emissão do gás do etanol ali, né, do gás processado, de fato não é poluente. Mas o processo produtivo, o plantio, a colheita, esse sim acaba sendo um pouco poluente, né? Você tem que desmatar para produzir cana-de-açúcar, e não é isso que a sociedade evoluída quer, tá? Então, nesse conceito aqui de saídas, tá, você tem as pessoas influenciando ali o processo produtivo. O processo não está errado, mas a mudança de cultura, a mudança de comportamento das pessoas faz com que o ambiente sistêmico seja complexo, né? E que a empresa sempre tem que estar de olho. E aí ela tem que se adaptar para atender a exigência do mercado. Tá? Então, né, esse aqui é um modelo genérico de um sistema aberto, né? Então você tem o ambiente influenciando as entradas, a transformação ao processamento, as saídas, né, de volta para o ambiente. E essa barrinha de volta aqui
seria um negócio que a gente chama de retroação ou feedback, tá? Vou colocar aqui só feed, escrever aqui, porque escrever com o mouse aqui é ruim. Tá? É o feedback, que é o retorno que a empresa vai ter sobre determinadas características ou atitudes dela. Então, quando ela começa a produzir 10 veículos a combustão e 10 veículos elétricos, e aí no mês seguinte ela vende um veículo a combustão e 8 veículos elétricos, esse feedback lá da saída do ambiente está dizendo para ela assim: pare de produzir veículo a combustão, passe a produzir veículo elétrico. Tá? A sociedade está comprando mais elétrico, então passe a moldar a sua produção para esse processo. Tá? E o feedback aí, né, como que eu estava explicando, é a retroação, significa retorno da informação. Tá? Ou seja, ele vai modificar o comportamento do sistema. Então, à medida que a sociedade evolui, à medida que o comportamento das pessoas vai mudando, a empresa vai se adaptando, vai mudando ali o trabalho dela. Tá? E aí, assim, e por que isso acontece? Porque o comportamento, ele é probabilístico, ou seja, tá? Como as organizações são sistemas abertos, elas são afetadas por mudanças nos seus ambientes, que a gente chama de variável externa. Uma pandemia afetou o comportamento das empresas, a pandemia afetou o comportamento das pessoas, né? O consumo por internet, por equipamento eletrônico, por interação aumentou, tá? Só que, por ser geralmente influenciado por variáveis externas, a consequência sobre o sistema social, ela é probabilística, não determinística. O que significa isso? O comportamento da organização nunca é totalmente previsível. Tá? Você pode ter uma noção, você pode ter um caminho, mas ele nunca vai ser 100% exato. Por quê? É uma ciência social aplicada. Depende do momento, depende do contexto, depende de variáveis. Tá? Então, assim, numa época dessa, a gente está tendo, por exemplo, a Copa América, né? Em que em outros anos tinha gente pegando férias para assistir o jogo, tinha gente que pegava folga, fechava ali o comércio para assistir jogo do Brasil, aquela coisa toda, e não vai ter. Você não vê, às vezes tem. Ontem até esqueci, nem lembrava que tinha jogo do Brasil ontem, né? E antes não, antes as pessoas paravam ali para assistir, né? A Copa do Mundo, né, que deve ter provavelmente ano que vem, as pessoas estão assistindo mais ali pelo jogo em si, por ser uma Copa, do que pela torcida do Brasil mesmo, né? Ainda mais depois do 7-1 ali. Tá? E a organização ela está continuamente submetida a uma mudança dinâmica, requerendo um interminável jogo de balanço e equilíbrio. Então, não dá, assim, essa teoria dos sistemas, né, o modelo de visão holística, ele diz que a organização sempre, sempre, sempre vai estar em mudança, tá? Justamente porque o comportamento, as atitudes das pessoas estão em mudança, né? O Lucas está até me lembrando aqui do Neymar, né? Então, Lucas, a minha revolta com o Neymar é que ele é muito fogo de palha, assim, na minha opinião, né? Ele joga bem, joga bem, joga bem, mas aí quando precisa dele para ser decisivo, ele machuca, ele não joga, ele esquenta a cabeça, ele começa a dar pontapé, e começa com caicai, né? Eu vou criar briga com meio mundo, né? Eu sei que ele é o cara, mas não me desce, o Neymar não me desce, não me convenceu ainda, né? É um excelente jogador, mas para mim ele sempre falhou nos momentos decisivos, né? Mas, obviamente, é a minha opinião, eu respeito a opinião das outras pessoas. Mas, olha, eu vou falar para vocês assim, eu desanimei, né? Assim, de futebol de um tanto, tá? Aquele 7-1 foi traumatizante ainda. Não deu para entender aquilo lá, né? E aí, os modelos de organização, né? Eles dizem que ela pode ser um sistema aberto em constante interação com o meio, né? Do qual ela recebe ali a matéria-prima, as pessoas, e transforma em produto ou serviço. E pode ser também um sistema com objetivos e funções múltiplas que envolvem interações múltiplas com o meio ambiente. Tá? Então, ela diz também que a organização é um conjunto de subsistemas que está em interação constante. Tá? Os subsistemas são mutuamente independentes, ou seja, dependem um do outro ali.
A organização tem um ambiente dinâmico e os vários elos de ligação entre organização e ambiente torna difícil a clara definição de carreira organizacional. Então, fica difícil falar assim, isso não é responsabilidade da minha empresa, tá? Então, nesse ponto, nesse sentido, as organizações, elas não podem simplesmente falar assim, isso não é problema meu, isso não tem nada a ver com a minha empresa. E quanto maior a empresa, maior é a responsabilidade dela para com a sociedade. Então, quanto maior a empresa, mais ela é cobrada para ela fazer mais ações aí pela sociedade. Eu lembro de um caso recente, o Grupo Juba fez um post lá nas redes sociais dele, doando cilindros de oxigênio para a UPA, né, naquela época aqui, março, abril aqui, que teve aquele colapso aqui em Cáceres, né? E teve gente que foi lá e postou nas redes sociais, não fez mais que sua obrigação, o mercado está se promovendo, né, às custas da desgraça dos outros, aquela coisa toda. Não, peraí, né? Eu falei, olha o nível, né? Como é uma rede de supermercado grande aqui na cidade, olha como que a sociedade está cobrando. Ele está fazendo algo que não é da competência dele, fornecer oxigênio é algo que o serviço público deveria fazer, porém, com base nesse contexto, ele está fornecendo colchões, roupa de cama, oxigênio, né? Então, como ele é grande, né, a própria sociedade acaba cobrando isso dele, do Grupo Cometa, das empresas, né, do Grupo Soteco aqui, né, dos grupos grandes aqui de Cáceres, né, a Floresteca, enfim, tá? Bom, então, concluindo a teoria de sistemas, é isso. Não dá para você tratar a empresa de maneira isolada, você precisa enxergar o contexto, e esse contexto, ele influencia dentro da organização. Então, o uso de papel reciclável, o uso de embalagem reciclável, não poluir, manter as pessoas empregadas e não demitir, tudo isso é o que as empresas observam no contexto de onde ela está inserida, e isso acaba influenciando, esses fatores influenciam o processo produtivo ou de gestão dela. Tá? Por fim, pessoal, último assunto, já estou acabando aqui, é o Max Weber e a teoria da burocracia, que a gente também vai discutir com profundidade em outra aula, tá? A burocracia weberiana, ela diz que, né, uma afirmação dele é que o principal motivo para a existência das organizações é o fato de que certos objetivos só podem ser alcançados por meio da ação coordenada ali de grupos de pessoas. Então, a palavra burocracia, geralmente, ela tem uma conotação negativa, ou seja, né, quando a gente escuta falar, isso é burocrático, geralmente a gente associa a algo ruim, algo demorado, tá? Geralmente está vinculado com corrupção, lentidão, né? Funcionário preguiçoso, mal qualificado, né? Só que o conceito da burocracia é o oposto disso, tá? A burocracia busca eficiência, ela busca criar regras, regulamentos, para que os operários, para que as pessoas sigam e fiquem mais preparadas para desempenhar as tarefas, tá? E de acordo com o Weber, as organizações formais modernas, elas baseiam-se em leis, em regulamentos, em atos, e as pessoas aceitam essas leis por acreditarem que são racionais, ou seja, que é uma coisa lógica, para que possa satisfazer os interesses da organização e não só os caprichos de um dirigente. Então, segundo Weber, as organizações formais ou burocráticas apresentam três características principais: a formalidade, a impessoalidade e o profissionalismo. A formalidade, ela tem a ver com o cumprimento à norma formal, a norma escrita, tá? As quais todo mundo deve seguir e deve fazer. O profissionalismo tem a ver com que você coloque pessoas capacitadas, selecionadas, que foram escolhidas por mérito, não porque é filho do dono, não porque é uma pessoa bonita e eu quero contratar aquela pessoa bonita, né? Não, ela é profissional. Ela pode ser bonita e profissional. Pode ser o filho do dono e profissional, mas esse é o critério, tá? E a impessoalidade é que as burocracias são estruturas formadas por cargos e esse cargo tem que ser ocupado por profissionalismo, independente de quem é a pessoa, tá? Independente de quem seja ou para quem vai ser atendido, tá? Então,
A formalidade, ela diz que todos são iguais perante a lei, na teoria de Weber, né? Aquele conceito, né, nosso, da Constituição Federal, que ninguém é diferente da Constituição, todos são iguais perante a lei, que a gente sabe que não funciona, que aqui no Brasil quem tem bom dinheiro contrata um bom advogado e tem os rigores da lei afrouxado, e para o pobre coitado que nem sabe ler direito e escrever, tem os rigores da lei, né? Então, a formalidade significa que as organizações são constituídas com base em norma e regulamento explícito, escrito, claro, tá? Que vai colocar os direitos e deveres, o código de ética e tal, né? Vai criar a questão da figura de autoridade, né? Quem tem o direito de mandar e quem tem o dever de obedecer, entre outras coisas. A impessoalidade significa que numa burocracia bem constituída, nenhuma pessoa é empregada ou vassalo de outra, né? Ou seja, ninguém deve nada a ninguém. As relações entre as pessoas que integram as organizações são governadas pelo cargo que ela ocupa, né? Então, a obediência não é ao fulano de tal, mas sim ao cargo que ocupa. Então, hoje a gente tem, por exemplo, o professor Nivaldo, que é o coordenador do nosso curso, tá? A gente vai passar por eleição daqui a uns dias, o professor Almir Durigon vai se candidatar. É um cara muito bacana, muito excelente, muito compreensivo, tá? Professor Almir Durigon. E a obediência minha não é hoje ao professor Nivaldo, mas é ao coordenador do curso. Por quê? Porque daqui a uns dias troca, vem o professor Almir e a obediência é ao coordenador de curso, não muda, tá? Então, por isso que a impessoalidade deve ser tratada, tá? Como algo clássico, específico da burocracia, porque você obedece ao cargo e não à pessoa, tá? E o profissionalismo significa que os cargos de uma burocracia, eles oferecem aos seus ocupantes uma carreira profissional por meio de vida, além da sua formação. Então, a escolha para ocupar um cargo, no geral, deve-se de acordo com as suas qualificações, que são aprimoradas por meio do treinamento especializado. Então, a burocracia ela tem que ter várias dimensões ou características. Tá? O caráter legal e formal das normas e das comunicações, a divisão do trabalho, a impessoalidade no relacionamento das pessoas, a hierarquia, a publicidade, as rotinas e os procedimentos padronizados, a previsibilidade do funcionamento, a competência, o mérito e a profissionalização. Então, às vezes, seguir tudo isso, seguir todas essas características que acabam, é o que acaba dando a conotação negativa à burocracia. Alguém foi lá e criou uma rotina, por exemplo, do vestibular, vocês tiveram toda uma rotina para inserir documento lá no edital, né? Teve várias pessoas que inseriram um documento em formato de imagem, o edital pedia PDF. Se você fosse levar a burocracia com rigor, as pessoas que inseriram os documentos corretamente, porém o formato imagem, perderiam a vaga do vestibular. Por quê? Porque o bendito do edital dizia que o formato era PDF. Tá? Então, você cobrar que o formato seja PDF e eliminar a pessoa porque não colocou no formato correto, é uma, como é que eu chamo? É uma desvirtuação da burocracia. É um excesso de formalismo da burocracia. Ora, o que importa para mim é a informação que está no documento. Então, a burocracia é exigir o documento. O excesso de formalismo, o excesso de burocracia é fazer com que seja especificamente daquele jeito, com aquela frescura, aquela moagem. E aí você questiona, essa regra de 100 PDF é apenas um orientativo ou é uma obrigação, né? É algo que elimina ou não, né? Então, assim, esse é o questionamento que você faz. Então, se você acha que é uma regra desnecessária, que você pode aceitar no Word, em imagem, em PDF, vamos mudar a regra, para que você não elimine as pessoas disso, tá? Agora, por exemplo, exigir que você apresente o diploma de ensino médio, isso é uma regra. Ah, mas é um bom aluno, tirou nota 1000 na redação do Enem. Infelizmente, com a regra que se tem hoje, não pode fazer. E eu vou falar para vocês, eu já tenho, desde 2006 eu trabalho no Nemat como técnico. Eu já vi, sem brincadeira, acho que mais de uns 50 pedidos judicial
para que o aluno fique com a vaga sem ter terminado o ensino médio. Nenhum conseguiu ganhar, né? Então, a lei exige, hoje você tem uma discussão de homeschooling, hoje você tem, por um breve momento, o governo federal tinha colocado uma regra que se as pessoas tivessem nota acima de, acho que 500 ou 600 no Enem, poderia se utilizar dessa nota como uma conclusão do ensino médio, tá? Então, isso é algo que precisa ser discutido, e eu particularmente sou a favor. Se a pessoa está lá no segundo ano, né, já teve a formação, no terceiro, primeiro ano ainda não, é muito cedo, mas no segundo ano, consegue uma nota, né, acima de 600 aí na redação e na prova do Enem, para mim aquilo já dá como concluído o ensino médio, né? Ela já poderia entrar na universidade, na minha opinião, tá? Mas é a regra que a gente tem hoje. E aí a burocracia, os conceitos de Weber, eles permitiam entender as organizações, as burocracias, de acordo com a dominação e a racionalidade. Dominação é a probabilidade de um mandato, ou alguém que manda ou comanda, de um determinado conteúdo entre as pessoas ser obedecido. Uma associação se chama associação de dominação quando seus membros estão submetidos a uma relação de dominância em virtude de uma ordem vigente. Então você tem a dominação de várias maneiras, basicamente três formas: o carismático, o tradicional e o legal burocrático. Então você pode dar você exerce uma dominação sobre as pessoas por três maneiras. O carismático, ele é o afetivo. As pessoas aceitam a ordem dessa pessoa, supondo que ele é um líder que detém poderes de qualidade excepcionais. Então as pessoas têm devoção afetiva pela pessoa que está dominando, tá? Então, por exemplo, quando você aceita um determinado político, né? Aí eu só vou colocar dois aqui que são os extremos de hoje, né? O Bolsonaro e o Lula. É um tipo de dominação carismática. Você aceita ele, você defende ele, porque você enxerga uma liderança nele e que você sente uma devoção afetiva por essa pessoa. Então, tudo que ele disser, você vai concordar. E hoje você tem mais ou menos um terço da população eleitoral devota do Lula e um terço da população, mais ou menos, aí, devota ao Bolsonaro, né? Então, você tem um certo extremismo aí nos dois pontos, tá? Esse é o domínio carismático. A pessoa não tem necessariamente um papel que te diga que ele tem a dominação por você. Você aceita a dominação dele, você reconhece ele e ponto final. A dominação tradicional é constituída pela crença de regras e poderes antigos que são considerados imutáveis, né? Então, o quadro geralmente é formado por servidores, por colaboradores, que sempre vão ter um chefe, eles são ligados a obedecer aquele chefe. Então, eu entro como funcionário obedecendo alguém vai mandar eu fazer as coisas. Da mesma maneira, vocês nasceram de um pai e uma mãe, né? E o pai e a mãe exercem uma dominação tradicional. Quem que falou para vocês que eles mandam em vocês? Né? Vocês já nasceram obedecendo tradicionalmente eles, tá? Depois de um tempo que você já crescidinho, você começa a questionar seu pai, sua mãe, ou quem acabou criando você. Essa é a dominação tradicional. Você entra na empresa, você já tem um pai e a mãe ali que vai te dar ordem, e você aceita porque você já entrou e já era assim. E a dominação racional legal, ela se baseia numa regra estatuída que submete alguém que ordena. Então, a base de funcionamento da racional legal é alicerçada na hierarquia. Ou seja, a racional legal tem uma lei, tem um papel, tem algo dizendo que alguém foi escolhido para ser o dominador. E você tem que subordinar como dominado, tá? Então, pegando o exemplo de novo aqui, sem entrar no mérito da política, hoje o Bolsonaro está eleito como presidente. Eu aceitando ou não aceitando, ele é o presidente, tá? Isso é um tipo de dominação racional legal. Ele domina, ele está à frente porque ele foi eleito como presidente. Ano que vem tem eleição. Esse poder racional legal pode permanecer, como pode mudar, tá? Então, esse domínio racional legal, ele vai dizer que você tem que obedecer, não a pessoa que está ali hoje, mas a figura do presidente, tá? E aí, na próxima aula, vocês vão ver que existe um negócio chamado
a gente vai ver administração patrimonialista, e vocês vão ver que muitas vezes existe uma confusão entre o que é público e o que é privado, em que aquilo que é figura da pessoa própria e aquilo que é uma figura de pessoa de Estado. Tá? E daí vocês vão entender alguns problemas aí que esse presidente tem. E as disfunções da burocracia, ela diz que o trabalho de Weber provocou um reflexo sobre as próprias organizações. Tá? E aí gerou alguns questionamentos. Será que esse é o modelo ideal? Será que a burocracia é tão cheia de vantagem assim como o Weber fez parecer, né? Será que não é um modelo muito abstrato demais, muito fantasioso, né? Então, apesar de inúmeras vantagens trazidas ali pela abordagem burocrática, essa abordagem ela é muito criticada pelas suas disfunções, né? Ou seja, a disfunção é uma consequência não prevista por Weber, que em vez de ajudar a tornar eficiente, acaba prejudicando e levando à inutilização, perdão, do modelo burocrático. Então, quando que isso acontece? Quando o procedimento se torna o fim e não é o meio. Então, por exemplo, eu às vezes eliminar uma pessoa do vestibular porque ela não postou no formato em PDF, é olhar muito a regra e não o porquê da regra, né? Por que eu peço em PDF? Para que eu consiga abrir, que eu consiga não mexer, não editar esse documento depois, tá? E quando o procedimento, e aí se eu focar só no formato do arquivo e não no conteúdo desse arquivo, eu estou focando no meio, né? E não no fim, não para que esse documento vai servir, tá? É disfuncional quando você se apega muito às regras, é quando você faz o tratamento de todos os casos de maneira padronizada, esquecendo as particularidades de cada cliente. Então, mas o manual diz que eu tenho que entregar o produto assim. Eu lembro até hoje. Experimentem ir no McDonald's, no Bob's, e pedir para tirar alguma coisa do lanche, tá? Acho que a partir de maio agora começaram a customizar. Porém, se você for lá no McDonald's e falar assim, eu quero que tire o picles, eles não tiravam o picles, ou tirava na hora de te entregar a bandeja ali, porque é um lanche padronizado, tá? E com isso gerava alguns questionamentos ali, fazia com que a pessoa abrisse e tirasse o picles ali do lanche dela, tá? Então, isso é uma disfunção da burocracia também, tá? Tem também uma rígida hierarquização, tá? Então, você tem que ter muitas autorizações até chegar numa decisão, então isso torna o processo lento e demorado. E tem também uma dificuldade no atendimento e no conflito com o público, tá? Gerado principalmente pelo apego às regras. A gente vai ver essa teoria mais detalhada daqui 2, 3 aulas, mais ou menos, tá? E é o que a gente vai ver na próxima aula, né? A questão do patrimonialismo, excessivo uso de regras, o individualismo, a resistência à mudança, dificuldade para os usuários da atividade fim, tá? E aí, nas próximas aulas, eu vou explicar sobre a administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial, e daí vocês vão entender melhor aonde a burocracia se inseriu, por que a burocracia surgiu e foi necessária, e por que foi necessário evoluir e mudar ela no modelo gerencial. Tá? Então, só concluindo, caso vocês queiram ver um bom filme para entender um pouco mais sobre o que a burocracia pode causar nos dias atuais, assistam um filme O Terminal. Tá? Ele estava disponível na Netflix até esses dias, eu não sei se está disponível ainda. Tá? E por fim, aqui já concluindo a linha do tempo, né? Aqui tem as teorias ao longo da evolução, né? Então, Taylor, em 1903, com a administração científica, lá nos Estados Unidos. O Fayol, na Europa, especificamente na França, em 1916, com a teoria clássica. O Elton Mayer, em 1932, com a teoria das relações humanas. E o Ludwig von Bertalanffy, com a teoria geral de sistemas, em 1932 também. Paralelo a isso, a teoria de Max Weber, da teoria da burocracia, que se associa à clássica e à científica, tá? Ela está dentro desse grupo aqui, e a teoria do comportamento, ou teoria comportamentalista, do Maslow e do Frederick Herzberg, que são os americanos, que associava também a teoria do Otto Meyer das relações humanas, tá joia?
Então, esse é a essência do processo administrativo como um todo, tá? Então, eu encerro aqui a aula de hoje, tá? As referências que eu utilizei são esses 3 livros que estão disponíveis na biblioteca digital, tá? Esses 3 tem lá, depois eu vou postar, que não postei ainda, só o do Maximiano está postado lá no Cigarra, tá? E aí, relembrando que a aula de amanhã não tem aula síncrona, o tempo da aula é disponibilizado para que os grupos finalizem a discussão do trabalho e façam a postagem do trabalho que vence amanhã, da atividade 3. Vou tentar corrigir e postar as notas no domingo, no mais tardar segunda-feira. E aí, qualquer dúvida aí sobre o trabalho, vocês entrem em contato comigo, tá? Relembrando, o que é para fazer no caso, o que é para fazer na atividade, professor? Ler o estudo de caso em grupo, tá? Discutir ali, ler as perguntas, discutir as respostas em grupo, de modo a chegar num consenso ali das respostas, utilizar aquele modelo de arquivo que eu disponibilizei e aí fazer a postagem dele lá no Cigarra, tá? Não precisa postar o caso, somente o arquivo ali com as respostas. Não esquecer de dizer lá no trabalho os nomes de quem não participou, tá? Porque tem aluno que já desistiu aí, tem aluno que matriculou e desistiu. Então, se ele não ajudou, se ele não fez, pode dizer, tá? Se ele ajudou pouco, eu vou reduzir a nota. Se ele não fez, não participou de nada, eu vou dar 0, tá? Maria Vitória, pode perguntar? No caso da Gleice, ela era líder do nosso grupo e ela desistiu, assim, do curso de contábeis. Então, tem que colocar o nome dela lá? Só consta essa informação, Maria Vitória, tá? Porque aí, Uhum. tá? Se ela já desistiu mesmo, não participou, aí eu vou atribuir nota 0 para ela, tá? Ah, ok. E assim, pessoal, caso vocês tenham dúvidas aí de alguma pergunta, né, é porque, assim, esses casos, eles procuram tratar como é que chama? Eles procuram tratar a administração como um todo. Então, alguns têm a resposta dentro do caso, outros vai exigir que vocês procurem a pergunta, a resposta, até mesmo, assim, com textos complementares e tal. E também, né, eu tô com dúvida, eu não entendi o que essa pergunta está querendo dizer, né? Ontem até a Yasmin me mandou mensagem perguntando, professor, não entendi o que essa pergunta está querendo dizer. Então pode mandar, eu explico, eu ajudo, tá? Obviamente eu não vou dar a resposta, mas eu posso explicar, porque às vezes tem palavra estranha, palavras que vocês não conhecem, e aí eu explico. Alguns grupos eu já entrei em contato também, porque tem pergunta que não é para responder, não é para fazer, né? Então eu já informei esses grupos também. E acho que é isso, pessoal. Tá? Com isso a gente fecha aqui nossa unidade 3. E aí na semana que vem a gente entra na unidade 4, que eu vou falar da administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial. E depois a gente fecha na unidade 5 com as concepções de administração moderna. No mais, então, vou encerrar aqui a gravação. Hoje à noite a aula já vai estar disponível. Novamente, eu me coloco à disposição para ajudar e sanar vocês aí nas dúvidas para a escrita do trabalho. Tá? Boa sexta-feira e bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Então, professor, bom dia.